Graça e paz, amados, tudo bem? Alimento, qualidade de vida. Uhum. E nós estamos enviando, né? Agora nós estamos estudando a carta à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, o que eu tenho escrito, eu vou deixar no boletim para vocês lerem. O que eu vou fazer é uma síntese, um apanhado básico teológico do que a igreja de Pérgamo vivia na época. E é o que a gente vive muito parecido com o que a gente vive hoje, com o que a igreja vive hoje, né? E nós precisamos dessa história, queridos. Nós temos que mudar essa história. Não dá para continuar do jeito que está, não. Tá bom? Vamos lá. A igreja de Pérgamo estava localizada numa região, né, onde havia o domínio da maldade de Satanás. Era como se fosse o próprio ninho do diabo. Lá só se falava, só se pensava no que era maligno, no que era satânico, no que era perverso, né? Promiscuidade, roubo, corrupção, maldade. Aí você diz, pastor, aquela época já tinha o que tem hoje. Sim, querido, o homem continua sendo mal. O homem sem Deus se torna cada vez pior. Mas o que preocupa aqui é que Jesus manda a carta a essa igreja, ao anjo dessa igreja. E ele cita uma coisa terrível. Ele fala assim, olha, eu tenho contra ti uma coisa. Ele sabia, sabe? Jesus está falando ali, uma testemunha daquela igreja, naquela época, morreu. Antipas, se eu não me engano, Antipas, ele foi assassinado por essas, sabe? Por ele estar num ambiente que Satanás governa. Mas o problema é que não era o fato da perseguição. Se a igreja está sendo perseguida, ela vai orar, ela vai buscar, ela vai interceder, ela vai buscar o caminho do Senhor. O problema não é quando o mundo persegue a igreja, quando o mal persegue a igreja. O mal, o ruim, é quando o pecado entra na igreja. E é isso que eu quero falar nesse videozinho para vocês. Queria tanto que toda a igreja ouvisse isso. Jovens, adultos, família, casais, né? Por exemplo, nós temos um boletim que eu envio toda semana, que Neto tem um trabalho violento de construir. Eu preparo a palavra, faço o vídeo, faço tudo para vocês ouvirem. Preste atenção. Primeiro, nós estamos sob a influência do mundo hoje dentro da igreja. Em que sentido, pastor? Eu deixei os textos ali para você ler. Mas depois dê uma lida em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 em diante. Presta bem atenção. Promiscuidade, sensualidade, palavras torpes, palavrões, linguagem profana, linguagem maliciosa, sabe? A falta de pudor, a falta de zelo pelo próprio corpo, a falta de cuidado com a própria alma. Você acha que pode tudo, que tudo. Você não lê Bíblia. Crente que não lê Bíblia, não estudam a palavra. A palavra fala que teu corpo deve ser guardado, protegido. Eu vejo moças e rapazes expondo os corpos como se fosse um pedaço de carne numa vitrine. Vocês não são. Vocês não são do mundo. Vocês não pertencem a esse mundo. Vocês não são desse mundo. Vocês precisam ganhar o mundo para Deus. Vou estar lá fazendo isso, fazendo aquilo, para sim, faz o que você achar melhor. Lembre-se, na comunidade Amar, você pode tudo. O que não pode é pecar. O que não pode é promiscuidade. Você, quando aceitou Jesus, você ganhou o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo de Deus quando você aceitou Jesus. Pergunte ao Espírito Santo em oração o que está certo, o que está errado na tua vida. Tudo, em todos os níveis, em todos os sentidos. Jesus está voltando. Eu não quero que ninguém nessa igreja fique.
Mas se continuar muitos do jeito que estão, vão ficar. E eu preciso que vocês tomem de fato uma vida espiritual, sabe, santa, reta, em santidade, honestidade, bondade, fé, sabe, vestindo roupas corretas, andando com uma fala de servo, palavra de servo de Deus, conversa de servo de Deus, falando aquilo que edifica e não aquilo que, falando da vida dos outros, as coisas dos outros. Não, isso está errado. Nós precisamos mudar. A igreja de Pérgamo sofria perseguição, mas fazia o que o mundo agradava ao mundo. Isso é, o mundo entrou de um jeito ou de outro lá na igreja de Pérgamo. E eles lá tinham um hábito de, além de estarem se envolvendo com pecado e promiscuidade, eles tinham um pecado terrível, que era amaldiçoar as pessoas que eram contrárias a eles. Amaldiçoavam. A Bíblia é muito clara, Jesus deixou isso escrito. Orai pelos que vos perseguem, abençoai quem vos amaldiçoa. É isso que está na palavra de Deus. E ali aquela igreja estava envolvida com essas questões também de amaldiçoar pessoas. Lembre-se, nós não amaldiçoamos ninguém, porque da nossa boca é uma fonte, não produz águas amargas, nem águas venenosas. Nós produzimos águas cristalinas, limpas e puras. Não podemos deixar o mal prevalecer sobre o nosso coração. Não podemos ser uma fonte de águas amargas e tristes, envenenadas. Não podemos permitir que a igreja viva debaixo do pecado, queridos. Não podemos. Está entendendo? A igreja de Pérgamo, ela estava num caminho muito errado. Apesar de estarem ali, sofrendo perseguição, gente sendo morta, você imagina só, uma pessoa que era fiel foi morta. E os outros viram e não tomaram atitude, não oraram, não buscaram, continuaram pelo caminho de Balaão, caminho de amaldiçoar, caminho de promiscuidade, de pecado. Será que você pode refletir um pouco hoje e perguntar como é que está a minha vida? Será que a minha vida agrada a Deus ou agrada a mim mesmo? Você vive para agradar a Deus ou assim? Pense nisso. Hein? Pense nisso, reflita sobre isso. Você tem vivido para agradar a si mesmo ou a Deus? Deus seja louvado na tua vida. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Reflita. Você foi projetado por Deus para ser de Deus, exclusivamente de Deus. Deus não compartilha o que é dele com ninguém. O que é de Deus é 100% de Deus. Deus te abençoe.